Eu nunca fui de me assustar à toa, mas aquela noite ficou marcada na minha memória. Depois de um plantão interminável de 16 horas, tudo o que eu queria era chegar em casa e dormir. As ruas estavam desertas, como sempre ficam naquela hora da madrugada, e eu só ouvia o barulho do motor do meu carro e o rangido dos postes balançando ao vento. Foi aí que eu vi pela primeira vez um homem parado sob um poste que piscava. Ele vestia algo escuro, não dava para ver o rosto direito, mas a postura dele era estranha, quase rígida demais. Pensei que talvez estivesse esperando um ônibus ou carona, mas o horário não fazia sentido. Passei por ele sem diminuir a velocidade, tentando ignorar o arrepio que subiu pelas costas. A coisa começou a me incomodar quando o vi de novo, a algumas quadras de distância. Era o mesmo homem, na mesma posição, parado sob outro poste que também piscava. O detalhe que me deixou mais nervosa foi que ele parecia olhar direto para o meu carro. Não era aquele tipo de olhar casual, ele me encarava de um jeito que parecia saber quem eu era, para onde eu ia. Meu coração acelerou, mas tentei racionalizar. Talvez fosse coincidência, ou talvez o cansaço estivesse mexendo com a minha cabeça. Liguei o rádio para me distrair, mas minhas mãos começaram a suar no volante, e a ideia de encontrá-lo de novo me deixou ainda mais alerta. Tentei manter o foco na estrada, mas minha mente estava a mil. A cada esquina, eu esperava vê-lo de novo, como se ele estivesse me seguindo sem precisar de um carro. E ele apareceu de novo. Dessa vez, estava na entrada de um beco, perto de um cruzamento que eu tinha que atravessar. O poste ali piscava de forma irregular, e o homem estava na penumbra, parcialmente iluminado, mas agora dava para perceber algo, e ele era alto, magro, e sua postura continuava tensa, quase como uma estátua. Quando passei, tive a impressão de que ele virou a cabeça, acompanhando o meu carro. Isso foi o suficiente para o pânico começar a tomar conta. Eu sabia que não estava imaginando coisas. Quando virei na minha rua, senti um alívio passageiro. Era um lugar tranquilo, com casas bem espaçadas, e a familiaridade do cenário me deu uma falsa sensação de segurança. Mas isso durou apenas alguns segundos. Assim que virei na entrada da minha garagem, lá estava ele, parado na minha calçada, a poucos metros da minha porta. Ele estava mais próximo dessa vez, e a luz dos faróis deixou claro que ele olhava diretamente para mim. Meu coração disparou como nunca antes. Tranquei as portas do carro, liguei o alerta e fiquei ali, sem saber o que fazer. Cada segundo parecia uma eternidade, e ele não se movia, só continuava olhando, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Meu corpo parecia congelado. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o medo me deixava paralisada. Minhas mãos suavam tanto que o volante escorregava, e minha respiração estava curta, descompassada. Peguei o celular com dificuldade, tremendo tanto que quase o deixei cair. Liguei para a polícia e expliquei a situação, tentando manter a voz firme, mas era impossível disfarçar o pânico. Enquanto falava, mantinha os olhos fixos nele. Ele não se mexia, mas parecia cada vez mais intimidante sob a luz fraca dos faróis. A operadora pediu para eu ficar calma e disse que uma viatura estava a caminho. No fundo, eu sabia que isso poderia levar algum tempo, mas era a única coisa que me dava um fio de esperança. Foi então que ele começou a se mover. Não era um movimento rápido, nem agressivo, mas o suficiente para me fazer entrar em completo desespero. Ele deu alguns passos em direção à lateral da casa, desaparecendo na escuridão. Meu coração disparou, e por um momento, pensei em dar ré e sair dali. Mas e se ele estivesse esperando por isso? E se estivesse tentando me fazer sair do carro? Fiquei imóvel, apertando o celular contra o peito, enquanto tentava ouvir qualquer som vindo lá de fora. As luzes da rua pareciam mais apagadas do que antes, e a sensação de estar sendo observada continuava, mesmo sem vê-lo. Os minutos pareciam se arrastar, e cada segundo que passava me fazia questionar se a viatura realmente estava a caminho. Fiquei ali, trancada no carro, lutando contra o impulso de sair e correr para dentro de casa. Foi então que ouvi um barulho vindo do lado da garagem, algo leve, como passos arrastados sobre a grama. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu olhei rapidamente para os espelhos do carro, mas não conseguia enxergar nada na escuridão. Foi quando algo chamou minha atenção e na porta da frente, pendurado no trinco, havia um objeto pequeno e brilhante. Ele não estava lá antes, disso eu tenho certeza. Era como se ele quisesse que eu notasse. Quando as luzes da viatura finalmente apareceram no fim da rua, senti um alívio imediato. O carro da polícia parou em frente à minha casa, e eu quase pulei para fora, correndo até os oficiais.
Expliquei o que tinha acontecido, e eles começaram a vasculhar os arredores com suas lanternas. Mas, como eu temia, não encontraram ninguém. Mostrei o objeto pendurado no trinco, era uma chave enferrujada, pequena, como de um cadeado antigo. Os policiais disseram que poderiam patrulhar a área, mas não havia muito o que fazer. Depois que eles foram embora, entrei em casa com a chave na mão. Tranquei todas as portas e janelas, mas o desconforto não passava. Até hoje, eu não faço ideia de quem era aquele homem, o que ele queria ou de onde ele tirou aquela chave. Só sei que, desde aquela noite, nunca mais me senti segura na minha própria casa. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu tinha passado a semana inteira dirigindo, visitando clientes e fechando contratos, e estava ansioso para chegar em casa. Já era tarde da noite, e o cansaço começava a pesar. Decidi parar em um ponto de descanso na estrada para usar o banheiro e esticar as pernas. O lugar era pequeno, cercado por árvores e com apenas algumas luzes fracas iluminando o espaço. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor do meu carro enquanto eu estacionava. Havia apenas um veículo no local, um furgão velho, com pintura descascada e vidros escuros, estacionado perto da entrada. Um homem estava encostado nele, fumando. Ele parecia relaxado, mas seus olhos me acompanharam desde o momento em que saí do carro. Fingi que não notei e segui para o banheiro, mas aquele olhar ficou na minha cabeça. Lá dentro, tentei ignorar a sensação estranha que tinha desde que cheguei. Mas enquanto lavava o rosto, me peguei pensando no homem e no furgão. Algo nele era inquietante. Não sei se era a postura dele, imóvel demais, ou o fato de estar ali, sozinho, no meio do nada, como se não tivesse propósito. Quando saí, percebi que ele tinha mudado de posição e agora estava ao lado da porta do furgão, com a mão apoiada na lateral. Ele não disse nada, não fez nenhum movimento agressivo, mas o jeito que ele me observava me deu arrepios. Entrei no carro rápido, trancando as portas sem nem disfarçar. Saí dali o mais rápido que pude, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. A estrada estava deserta, e por alguns minutos consegui relaxar. Mas, no retrovisor, notei faróis que pareciam me seguir. Primeiro pensei que era coincidência, afinal, era uma estrada movimentada durante o dia. Só que, conforme o tempo passava, percebi que os faróis mantinham a mesma distância, acompanhando todas as curvas que eu fazia. Quando finalmente olhei melhor, vi que era o mesmo furgão do ponto de descanso. Meu coração disparou, e comecei a sentir um pânico crescente. Reduzi um pouco a velocidade, esperando que ele passasse, mas ele continuou atrás de mim, a uma distância calculada. Não era coincidência. Resolvi parar no próximo posto de gasolina que vi, uma construção pequena e simples, típica de cidades de interior. Estacionei perto das bombas, saí do carro e fui até a loja de conveniência. Enquanto comprava uma garrafa de água, fiquei de olho no furgão. Ele não entrou no posto, mas parou na rua, logo à frente, em um ponto onde mal dava para vê-lo. Voltei para o carro com pressa, e foi aí que percebi que algo estava errado, o pneu traseiro esquerdo estava completamente murcho. Quando olhei mais de perto, vi marcas de corte na borracha. Não era um acidente. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pensar no que fazer. Olhei ao redor, mas o posto estava praticamente vazio, exceto por um atendente que parecia ocupado dentro da loja. Peguei o step no porta-malas e comecei a trocar o pneu o mais rápido que consegui, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. A cada movimento, eu olhava para o furgão estacionado na rua. Agora os faróis estavam apagados, e a porta lateral, que antes estava fechada, parecia estar ligeiramente aberta. A adrenalina me fazia trabalhar rápido, mas também me deixava alerta a qualquer som. Quando ouvi passos leves atrás de mim, quase deixei a chave de roda cair. Virei rapidamente, mas não vi ninguém. Olhei em volta, mas tudo parecia parado, silencioso, exceto pelo som ocasional do vento. Não sei se era paranoia ou algo real, mas a sensação de que alguém estava ali, perto, era esmagadora. Voltei ao trabalho e terminei de trocar o pneu, jogando as ferramentas no porta-malas de qualquer jeito. Antes de entrar no carro, olhei mais uma vez para o furgão. A porta lateral agora estava fechada, mas não vi ninguém dentro. Entrei no carro, tranquei as portas e saí dali o mais rápido que pude, sentindo o coração martelar no peito. Dirigi sem parar, os olhos grudados no retrovisor, esperando ver o furgão aparecer novamente. A cada quilômetro,
a sensação de alívio aumentava, mas nunca completamente. Depois de uns 20 minutos na estrada, comecei a achar que talvez tivesse escapado de verdade. Resolvi parar em um posto maior, em uma área mais movimentada, para checar se estava tudo bem com o carro. Enquanto estacionava, notei algo estranho no para-brisa, em um pequeno pedaço de papel preso no limpador. Aquilo não estava lá antes. Saí do carro, já com a respiração pesada, e peguei o bilhete. Não havia nada escrito, só uma marca de mãos sujas de graxa, como se alguém quisesse me deixar um recado sem palavras. Por mais que olhasse ao redor, não vi nenhum sinal do furgão. Mesmo assim, a ideia de que alguém tinha se aproximado do meu carro sem que eu percebesse me deixou apavorado. Fiquei no posto por um tempo, tentando decidir se continuava a viagem ou ligava para a polícia. No fim, preferi seguir em frente, mas dirigi o resto do caminho com um nó no estômago, verificando o retrovisor a cada minuto. Nunca descobri quem estava no furgão ou o que eles queriam, mas até hoje evito parar em lugares isolados, especialmente à noite. E toda vez que vejo um furgão antigo, sinto um arrepio e lembro que, naquela noite, alguma coisa muito errada poderia ter acontecido.